E aí pessoal, tudo bem? Hoje, dia 1º de 2023, que esse ano seja repleto aí de realizações para vocês. Eu gostaria de te indicar um livro que eu li recentemente, do Thomas, esse livro aqui, ó. Ele fala sobre Winston Churchill e do Eric Blair, também conhecido como George Orwell, né? Eric Blair é o nome dele comum, tá? Ele adota aí esse nome artístico, George Orwell, tá? Ele escreveu aí 2 livros importantes, escreveu outros também, Revolução dos Bichos e 1984. Por que eu gostaria de falar para vocês desse livro aqui? Esses autores, esses personagens, né? O autor, o Churchill também é um autor, ele escreveu o livro, tá? Ele escreveu uma biografia dele e o livro, o subtítulo aqui, A Luta pela Liberdade. Esses 2 autores lutaram pela liberdade aí na Segunda Guerra Mundial, tá? Contra a invasão aí alemã, tá? do Adolf Hitler. Então esse livro é interessante por causa disso. Ele mostra a seriedade e a busca desses personagens aí pela liberdade. Hoje, dia 1º, nós temos aí um novo governo assumindo o país, né? O presidente Lula. Coloque aqui nos comentários em quem você votou, se você é a favor ou contra, se você é mais de direita ou mais à esquerda. Aqui no caso, nós temos um conservador de direita e temos um lutador pela esquerda, tá? Tem uma frase no livro que me marcou, que ele luta pela esquerda, ele luta pela esquerda contra o totalitarismo. Então você pega governos hoje totalitários, como a Rússia, a China, que a população não tem acesso a diversas coisas. Então eles lutam contra isso, e cada um do seu jeito, tá? O livro conta a história dele, você vê que nem tudo são flores. O Churchill não teve o apoio do pai, ele sempre foi um pouco relegado. O Orwell, ele quis viver uma vida, vamos dizer assim, perto das pessoas e da pobreza. Teve uma época que ele viveu na França, ele trabalhava para poder ganhar a comida, tá? Ele viveu na mendicância. Que mais? Ele foi lutar a guerra espanhola contra o Franco. Isso mostra a vida dele. Muito interessante que da vida dele que eu achei foi que ele adotou uma criança, tá? Isso é interessante a gente ver. E recomendo vocês fazerem a leitura, tá? Ver o que vocês acham do livro. Quais desses personagens você gosta mais, tá? Ou da direita ou da esquerda. Ver as estratégias que eles adotaram, tipo o Churchill. Todo mundo queria se conciliar com Hitler, por causa que o Hitler poderia invadir a Alemanha. Ele falou: não, eu sou contra essa conciliação. A Alemanha já invadiu a Áustria, invadiu outros países. Eles não estão aqui para brincar, então a gente tem que lutar contra eles, tá? E o pessoal não queria, e aí ele conseguiu virar primeiro-ministro, juntar o exército. A Inglaterra, ela sempre foi uma potência, até nesse ponto. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos ganha aí essa importância. Além disso, é importante colocar aqui, a Inglaterra, ela sempre teve bons pesquisadores, né? Newton, Faraday. Só que ela tinha ciência básica, mas faltava a ciência aplicada que tinha lá nos Estados Unidos. Então, sem ciência não tem desenvolvimento.
E aí mostra o porquê da evolução dos Estados Unidos, tá? E aí como que o mais interessante é mostrar como que o Churchill conseguiu trazer os Estados Unidos para a guerra, para a Segunda Grande Guerra, porque os Estados Unidos estava afastado, ele não estava querendo se mexer nessa guerra. Então tava lá, a Alemanha já tinha invadido a França caiu de joelho muito rápido e tava para invadir também a Inglaterra. E aí como que os Estados Unidos entrou, tá? Bem interessante. Se o Japão talvez não tivesse atacado Pearl Harbor, talvez a Inglaterra tinha caído para a Alemanha, tá? Mostra a estratégia do Churchill também, com os aviões. A história é fantástica. Leiam essa história da vida dele, a relação do Churchill com a mãe, com a adolescência, com a entrada dele no exército. Nem tudo são flores, né? Ele ficou prisioneiro lá em Boé, numa guerra que teve lá na África. E é interessante ver a vida das pessoas, né? O Orwell, ele trabalhou na CBN como jornalista, só que ele percebeu que aquele trabalho não estava trazendo os frutos que ele queria. Então ele falou, que não vale a pena, e aí voltou a escrever os livros. Não ganhou muito dinheiro com os primeiros livros que ele escreveu. Ele escreveu eu não lembro o nome, Férias na Birmânia, alguma coisa com a Birmânia. Ambos estiveram aí no exército britânico. O Orwell, ele foi trabalhar numa colônia da Inglaterra, próximo à Índia, e aí ele percebeu que aquilo estava errado, que aquele colonialismo estava errado, e aí ele falou, não, isso aqui não está certo, pediu para se afastar do cargo, falou, não é isso que eu quero. Ele conseguia imaginar, ver que aquilo não era correto, e aí isso mostra a sua escrita, da Revolução dos Porcos, do aproveitamento. Uma frase fala da Revolução dos Porcos: todos os animais são iguais, no entanto alguns são mais iguais do que outros. Em 1984 ele traz lá que o Estado vigia a população. Isso mostra hoje, você fala uma coisa no Google, no seu celular, o Google já começa a apresentar para você na sua próxima busca. Tá? Então a gente vive num estado de vigília muito grande e nós precisamos lutar contra isso, talvez. Por que a gente tem que ser por que a gente tem que ser cuidado pelo Estado assim? Então leiam um livro, verifiquem quais desses dois personagens está mais próximo à sua ideologia, tá? Apesar de ambos estarem em lados opostos ideologicamente, eles lutaram pelo um bem comum, que é a liberdade, tá? Então, essa é a minha indicação para vocês. Um livro bom, fácil de ler, tem algumas figuras no livro, então você consegue ver a história deles, discurso, entender um pouco da Segunda Guerra Mundial, tá? E leiam, ler é bom, tá? Coloque aí na sua meta de ano novo essa nova resolução de leitura, tá bom? Abraço, tchau, tchau.